Dia a todos, bem-vindos. Estamos dando uns minutinhos apenas para todos poderem entrar. Bom dia. Pessoal, eu vou começar a fazer aqui uma introdução para a gente poder tocar e aproveitar ao máximo este grande advogado, Dr. Paulo Gomes, que está aqui hoje para nos ajudar no tema de licitação. Eu vou, sem maiores delongas, vou dar as boas-vindas a todos a essa nossa quarta edição do ABAP no Ar. É o quarto webinar que fazemos, né? 2 fizemos no final do ano passado e já temos 2. Este é o segundo webinar deste ano. Queria me apresentar inicialmente, né? Eu sou a Mariana Pagnoni, diretora executiva da ABAP. Estou na ABAP faz um ano, para quem não me conhece, muito prazer. E queria contar um pouquinho sobre a ABAP, rapidamente aqui para não tomar muito tempo de ninguém, mas acho que é importante contar que a ABAP, desde da última posse, né, da diretoria, fez uma grande mudança de marca, de posicionamento, inclusive de nome, né? Então, o que antes era a Associação Brasileira das Agências de Publicidade passou a ser agora o espaço de articulação coletiva do ecossistema publicitário, né? E essa mudança representa um movimento que todos nós observamos no mercado, dessa adaptação desse mercado novo, mais plural, com empresas diferentes, digitais, e-commerce, empresas de retail media, empresas de marketing de influência, agências de marketing de influência. Então, nós consideramos hoje que isso é um ecossistema, né, de comunicação e de publicidade, e não mais apenas agências de publicidade, né? E vale dizer também que a gente está sempre comprometido a essas iniciativas que beneficiam todo o mercado, tanto os nossos associados quanto as não associadas, estudantes, o mercado como um todo, para fortalecer o nosso setor e a sustentabilidade das agências. Eu tenho um pouquinho aqui, um rápido briefing, né, do que a gente vai fazer hoje em 2025. Agora em 2025, temos muitos grupos de trabalho, vamos fazer muitos eventos, muitas visitas associadas. Então, estejam atentos, estejam conectados às nossas redes sociais e a gente sempre vai publicar para vocês quais são os nossos próximos passos, tá legal? Vou agora só rapidamente contar um pouquinho aqui da dinâmica do nosso webinar. Então, bem-vindos ao tema de hoje, né, que é o processo de licitação para publicidade, como preparar e como participar. E o nosso querido Dr. Paulo Gomes, que é nosso advogado da BAP, já conhecemos há muitos anos, né? Eu vou contar um pouquinho para vocês. O Dr. Paulo Gomes é formado pela USP em 72 e é titular do escritório Paulo Gomes de Oliveira Filho Advogados Associados, atuando nas áreas de direito da comunicação, propriedade intelectual e direito administrativo. E ele é professor da Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo e consultor jurídico da ABAP. Ele é que nos apoia aqui em todas as nossas questões e decisões, seja para o governo, seja para outras entidades. Então, vocês vão ouvir da boca de um grande especialista sobre o tema de licitação. Doutor Paulo, muito obrigada por estar aqui. Eu vou contar um pouquinho só de como é que vai ser a nossa dinâmica. Primeiramente, o Dr. Paulo vai fazer uma explanação breve do tema e logo depois eu vou ter aqui várias perguntas para te fazer, daí a gente vai fazendo perguntas e respostas. E vocês, público, também podem perguntar ou pelo chat ou pelo botão de perguntas e respostas. E no final da explanação, podem levantar a mão que a gente abre a câmera e microfone também, caso queiram perguntar, vamos dizer, real time, virtualmente, aqui para o Dr. Paulo, tá? O microfone de vocês está mutado só para evitar esses ruídos, mas vocês podem se comunicar por todas essas vias, tá ok? Bom, Dr. Paulo, você tem alguma explicação inicial? Bom, tenho sim. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação a gente poder falar com o mercado publicitário, né? Não é uma demonstração de competência, e sim uma demonstração de antiguidade,
todo o mercado há 51 anos no atendimento da área de publicidade. Então, nosso conhecimento é mais, além da competência, é mais pela antiguidade. E esse tema, o tema de o desenvolvimento de procedimentos licitatórios, é importantíssimo, porque nós sempre tivemos, ao longo dos últimos 30 anos, uma variação bastante grande na forma de contratação das agências de propaganda. E nós tínhamos um problema bastante sério, porque nós tínhamos uma lei geral de licitações, que era a Lei 8666, e que ela não definia exatamente o procedimento licitatório de serviços publicitários. Como vocês sabem, a Lei Geral de Licitações, ela abrange toda e qualquer contratação de fornecimento de bens e serviços para a administração pública. E a publicidade se encaixava com aquelas peculiaridades intrínsecas dela própria. E nós tínhamos uma série de problemas de ordem de interpretação da sua aplicação, sobre o aspecto legal, sobre o aspecto institucional. Com o advento da Lei 12.232, que é uma lei especial, específica na contratação de serviços publicitários, esse procedimento se tornou muito mais claro, muito mais objetivo e, essencialmente, muito mais transparente. Dá garantia para a administração pública de que ele está realizando um processo licitatório absolutamente transparente, legal, rígido, e que ele vai contratar da melhor forma possível, sobre o aspecto técnico e sobre o aspecto financeiro. Muito bem. E aí nós tivemos já nesses últimos anos, desde 2010, a aplicação da Lei 12.232, que é exatamente a forma de contratação de serviços publicitários pela administração pública. Só que passou a vigorar uma nova Lei Geral de Licitações, que é a 14.133, que substituiu a 8.666. E ela trouxe, em função disso, uma série de novidades, vamos dizer assim, no processo licitatório, na forma de contratação das agências de propaganda, dos serviços de propaganda, como também no próprio procedimento. Então, é essa mudança que está causando um certo transtorno ainda em questão de interpretação nos procedimentos licitatórios. Pela ABAP, como assim pelas outras entidades que nós atendemos, nós entendemos que deveria haver, da nossa parte, como setor de propaganda, uma necessidade de colaboração com a administração pública na elaboração de editais e na orientação da execução do procedimento licitatório. E essa, pela diretoria da ABAP e das demais entidades, nós elaboramos minutas de editais de licitação de forma a orientar também a administração pública em todos os âmbitos federais, municipal, estadual e mesmo de entidades de economia mista, que é uma outra lei de qualquer forma. Mas, de qualquer forma, as entidades têm essa incumbência, vamos dizer assim, a de colaborar com a administração pública na composição e na realização de procedimentos licitatórios de publicidade, exatamente de acordo com a lei. Muito bem. Então, nós temos como primeiro princípio é de que aquela obrigatoriedade de que os serviços publicitários sejam contratados mediante uma licitação específica e obrigatória, isso é mantido, inclusive, pela nova lei. Vê que a Lei 12.232, já no artigo 1º, ela estabelece que os serviços de publicidade necessariamente, obrigatoriamente, deverão ser realizados por intermédio de agências de propaganda. Vocês sabem perfeitamente que, pelo direito administrativo, toda contratação de bens ou serviços pela administração pública, ela exige procedimento licitatório. É obrigação. Muito bem, só que na contratação dos serviços de publicidade, nós vemos que ela é realizada não só pelas agências de propaganda, mas também pelos chamados fornecedores externos de serviços especiais, como produtoras gráficas, produtoras digitais,
produtoras cinematográficas, produtoras de som e toda uma gama de trabalho. Essas empresas ou profissionais prestam esse serviço também para a administração pública sem um procedimento licitatório, baseado na 12232. A mesma coisa, a contratação de veículos de comunicação, também em todos os setores, mídia eletrônica, impressa, digital e alternativa, ela é contratada também pela administração pública sem um processo licitatório. Ué, então como é que fica essa situação se o direito administrativo impõe que haja um processo licitatório? É exatamente aí que entra a 12232, onde estabelece que os serviços publicitários a serem prestados pela administração pública, eles estão definidos pelo artigo 2º, que diz em síntese o seguinte: quais são os serviços publicitários a serem prestados? Pela agência de propaganda é a concepção, o estudo, planejamento, pesquisa e a criação de peças e campanhas publicitárias. E complementarmente, a agência também tem como serviço a intermediação na contratação dos fornecedores externos de serviços especiais e nos veículos de comunicação. Mas não é uma mera intermediação como se fosse uma corretagem de imóvel, não. Quando a agência cria uma peça publicitária, uma campanha publicitária, ela vai ter que orientar a administração pública a contratar os produtores. E aí ela faz não só a obtenção de orçamentos desses fornecedores, como ela faz a supervisão da execução dos trabalhos desses terceiros contratados, para que eles se adequem e que cumpram exatamente o que a agência criou intelectualmente. Muito bem, uma vez produzido esse material, a agência tem que fazer um estudo técnico, altamente técnico, baseado em pesquisa junto a institutos especializados, como o IVC, Ipsos, Marplan, Ibope, etc., para elaborar um planejamento de mídia que é essencialmente técnico. Então, veja que todo esse trabalho é realizado pela agência e com a intermediação da agência. Então, isso continua sendo realizado também de acordo com a 14.133. Isso não alterou. E a base de tudo, a lei que rege o procedimento licitatório, é a 12.232, que é a lei especial para esse tipo de licitação. Nós temos uma outra lei, a 13.303, que é o chamado Estatuto da Empresa Estatal, que ela é muito próxima da 12.232, mas que ela define e aplica um processo licitatório para empresas estatais e sociedades de economia mista. Muitas vezes nós temos prefeituras que têm, obviamente, empresas de economia mista, ou empresas estatais, como a Sociedade de Água e Esgoto. Nós temos fundações municipais de estudo com faculdades. Então, essas outras empresas, outras entidades, aplicam complementarmente a 14.133, a 12.232 e uma lei especial que é a 13.303, que é o Estatuto da Empresa Estatal. Agora, nós temos que lembrar que os serviços, tanto a lei 8.666 quanto a 14.133, ela destaca num dos itens, no artigo 74, que serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, são contratados sem procedimento licitatório. Muito bem, mas o serviço publicitário se enquadra exatamente como o serviço de natureza predominantemente intelectual, com profissionais e empresas de notória especialização. Em função disso, é que tanto a Lei 8.666, no seu artigo 25, como a nova Lei, a 14.133, já especificava que essa dispensa de licitação não se aplica na contratação de serviços publicitários. Esses deverão ser objeto de procedimento licitatório específico, baseado na 12.232. Então, esse é de fundamental importância. Um outro questionamento que sempre surge
é o seguinte: cabe pregão para contratação de serviços de publicidade? O que ocorre muitas e muitas vezes, principalmente em cidades menores de todo o Brasil, é que prefeituras, câmaras de vereadores contratam serviços de publicidade ou mídia de forma direta e através de pregão. E isso está absolutamente ilegal e irregular. Isso por quê? Primeiro, o pregão só pode ser contratar serviços não publicitários, serviços que sejam de natureza comum. E a propaganda não é, serviço de notória especialização. Segundo, o pregão sempre contrata pelo melhor preço. No caso de publicidade, isso é vedado pelo artigo 5º, lá da 12232, que diz o seguinte: não pode haver mais menor preço ou melhor preço. Só pode ser contratado por melhor técnica ou técnica e preço. E também a própria disposição do artigo 74 da Lei 14.133 veda exatamente isso. Não cabe pregão em serviços técnicos especializados. Então, quando surgirem esse questionamento, se a prefeitura pode contratar mediante pregão, nós dizemos com todas as letras que não pode. É absolutamente ilegal, sujeito à fiscalização e controle do Tribunal de Contas do seu estado. Há também um dispositivo da lei que ela dispensa procedimento licitatório dependendo do valor do trabalho ou serviço a ser contratado. E a lei estabelece o seguinte: valores inferiores a R$50 mil, eles dispensam procedimento licitatório. Esse valor inicial de R$50 mil, hoje ele é corrigido monetariamente, ele está em R$59 mil. Então, nesse caso, quando uma prefeitura, por exemplo, vai ter uma campanha específica com valor abaixo de 50 mil, ela pode fazer a contratação direta, mas uma única vez no ano. Não pode, por exemplo, também, nós temos muitas vezes, que a prefeitura queira contratar alguns veículos de comunicação. Então, ela entende erradamente que se ela for contratar uma emissora por até 50, outra emissora por mais 50, a terceira por mais 50, ela está dentro da lei. Não, ela não está. Os 50 mil é para o tipo de serviço a ser realizado. 50 mil é para todos os veículos que ela for gastar, e uma única vez no ano. Ela não pode repetir, num prazo de 12 meses, nova contratação de valor igual ou inferior a 59 mil hoje. Esse, portanto, é exatamente isso. Quais são os serviços contratados? Nós já destacamos, são exatamente esses que constam do artigo 2º. Muito bem, a modalidade, qual é a modalidade do processo licitatório? Nós tínhamos antes modalidades diferenciadas dependendo do valor da verba publicitária a ser licitada, né? Então, eu estabelecia lá, valores até R$176 mil, pode utilizar carta convite, é uma modalidade que existia. Um pouquinho acima disso, até 300 mil, modalidade seria a tomada de preço. E depois concorrência. No caso da Lei 14.133, ela excluiu a existência de carta convite e tomada de preço. Hoje, em publicidade, só existe a modalidade concorrência. Não importa o preço dos serviços que serão executados. Então, concorrência é a modalidade exatamente única para a licitação de serviços publicitários. E aí o tipo. Quais são os tipos da concorrência? É o próximo slide. Nós temos tipo melhor técnica e preço. É o próximo item. Tá? Muito bem. A Lei 12.232, já lá no artigo 15, ela estabelece muito objetivamente que os serviços publicitários devem obrigatoriamente adotar o tipo melhor técnica ou técnica e preço.
E há uma diferença agora com a nova lei bastante grande, né? Vocês se recordam que no caso de técnica e preço, existe uma apresentação de proposta técnica e uma proposta de preço. A média ponderada desses dois itens é que vai indicar o vencedor naquela fase do procedimento licitatório. Já a melhor técnica é vencedora que apresentar a melhor proposta técnica. É isso que deve ser. E nós tínhamos um problema quando a gente adotava, e ainda a gente recomenda que se adote, o tipo técnica e preço. Por quê? É fundamental, em primeiro lugar, que os serviços tragam vantajosidade para a administração pública, seja sob o aspecto técnico, seja sob o aspecto econômico. É importante que a administração pública obtenha vantagem nesses dois elementos, mas, ao mesmo tempo, há um princípio de equilíbrio econômico-financeiro entre a prestação de serviço e a remuneração que ela recebe. Por isso que a agência de propaganda ela é remunerada de forma diferenciada, sempre baseada nas normas padrão da atividade publicitária, normas essas convencionais que foram incorporadas ao sistema legal por força de um decreto 4563 de 2002, onde ali indica qual é a forma de remuneração das agências de propaganda. Então, já há um critério bem objetivo para que a agência não cobre de mais e nem cobre de menos, a fim de que ela possa não só executar com qualidade o seu trabalho, como ela não torne inexequível o contrato de prestação de serviço. Então, nós vemos que pela nova lei há uma disposição bastante objetiva. Nós tínhamos pela 8666, de vez em quando, um questionamento dos tribunais de contas do porquê da adoção de pesos diferenciados entre a proposta técnica e a proposta de preço. Por que não 50% para cada um? Nós sempre recomendamos a média o seguinte: o peso da técnica é 70%, o peso do preço é 30%. Porque, no caso dos serviços publicitários, o que deve preponderar é a técnica, é o desenvolvimento criativo, é a forma de atingir adequadamente o público-alvo com os melhores veículos adequados para aquele público-alvo e com a forma de remuneração ou custo adequado para a administração pública. Então, nós temos, hoje, da 1433, uma disposição que elimina esse questionamento que existia em alguns tribunais de contas. Por quê? Porque no artigo 36 da 1433, ele diz o seguinte: nos procedimentos de técnica e preço, a proposta técnica deverá ter pontuação máxima de 70% e a de preço 30%. Então, vê que a própria lei, a nova Lei Geral de Licitações, já estabelece essa divisão que já vinha sendo aplicada anteriormente e que agora é sacramentada por essa disposição legal. Muito bem. Uma novidade, entretanto, veio na adoção do tipo melhor técnica. Nesse tipo de procedimento licitatório, não há apresentação de proposta de preço pela licitante. Quem estabelece no próprio edital e no contrato administrativo quanto vai pagar para as agências de propaganda é a própria administração pública. Ela antecipa. Quem quiser participar do certame vai ter que apresentar sua proposta técnica, que nós vamos desenvolver um pouquinho mais para frente, e o preço, a remuneração que eu vou pagar para a agência que for vencedora, o preço é exatamente esse, percentual de honorários X. Então, quem estabelece previamente o preço é a administração pública. Nós temos que levar em consideração, entretanto, que a administração pública deve cumprir, sim, as regras de mercado, as regras legais e convencionais que estabelecem para o mercado a forma de remuneração da agência, a fim de que o contrato não se torne inexequível. Nós sempre brincamos que saco vazio não para em pé. Se a agência não tiver uma remuneração adequada,
ela não vai ter condições de manter a sua equipe altamente profissional, com todas as áreas de criação, planejamento, mídia, atendimento. Ela não vai ter condições de comprar pesquisas de mídia obrigatoriamente estabelecidas pelo CEP, como institutos como o IBOP, IVC, Marplan, Ipsos e tantas outras. Não vai ter condições de ter os demais ferramentais para atender tecnicamente o seu cliente, né? E mais agora, na área digital, o que não existia quando da edição da lei, era incipiente ainda, hoje a área digital do atendimento do cliente é essencial. É uma nova equipe, novos participantes, novos profissionais na área digital, com a exigência de ter equipamentos de informática de alta precisão. Então, tudo isso é necessário que a administração pública leve em consideração na hora dela fixar qual é a remuneração que ela vai dar. Ela deve cumprir rigorosamente as regras estabelecidas pelas normas padrão como uma forma de remuneração da agência de propaganda. Por outro ponto, o modo de disputa pela 1433 é o fechado. E por que fechado? Porque a proposta de preço ela permanece fechada, lacrada e sem conhecimento dos demais licitantes até a fase de abertura das propostas de preço, depois do julgamento da parte técnica. Só depois é que o envelope contendo a proposta de preço ele é aberto e é divulgado. Por isso que ele é tido como disputa de modo fechado. Muito bem. E aí, como é que é escolhida a agência que prestará os serviços publicitários? Nós temos que lembrar que a Lei 8666, que foi revogada, ela estabelecia lá no artigo 40 que todo edital deve constar necessariamente um projeto básico ou executivo, com a apresentação dos trabalhos a serem realizados, de forma detalhada, como é que cada um seria executado, e também mediante a apresentação de orçamentos estimados em planilhas quantitativas e preços unitários. Isso estava lá na Lei 8666. Só que nós temos que lembrar que em propaganda, em publicidade, não há contratação prévia pela licitação, pelo edital, de os trabalhos determinados. Quais serão previamente as campanhas que devem ser realizadas pela administração pública? Não. Veio a nova lei, a 12232, não a nova lei, a Lei Geral de Publicidade, estabelece lá no artigo 6º que a agência prestará serviço de publicidade, cujas campanhas deverão ser realizadas no momento e a critério da administração pública dentro da sua necessidade ou conveniência. Então, não há um estabelecimento prévio no edital quais serão os trabalhos, quanto custará. Nós só temos uma verba total que engloba veiculação, em média 70% a 80%, produção externa, por volta de 15%, e só a remuneração da agência, que é a parte residual dessa verba, não mais de 15%. Então, dentro do objeto do contrato, vai se estabelecer que a agência prestará todos esses serviços. Mas como é que é feita a escolha disso? Já que não existe mais apresentação de projeto básico ou executivo. Então, a Lei 12232 estabeleceu o seguinte: ao invés de projeto básico executivo, isso é tirado da 12232, isso é convertido numa execução de uma campanha fictícia, uma campanha publicitária simulada para a solução de um problema de comunicação da administração pública. Então, aí é apresentado um briefing, também por uma criação apenas simulada, onde ele estabelece qual é o problema de comunicação. Por exemplo, um município quer que haja um desenvolvimento de captação de turismo para a sua região. Então, ele vai fornecer todos os dados da sua cidade, o que ela oferece para o turista, qual é a população, quais são as características da região,
né? Calor mais frio, o que ele disponibiliza, e também ele apresenta qual é o público-alvo a ser atingido, qual é a verba simulada só para aquela campanha e um período determinado. Então, a agência de propaganda vai ser examinada essencialmente sobre o aspecto técnico. Ela vai criar uma campanha fictícia, e aí que a simulação da verificação da sua qualificação técnica é verificada. É a subcomissão técnica que vai examinar se aquela agência demonstrou criatividade e qualificação técnica para ser entendida como vencedora do certame. Portanto, essencialmente, ela será examinada sobre o aspecto técnico, e o valor da remuneração ele é apenas complementar. Agora, como é que é a apresentação das propostas técnicas e de preço? É o próximo item. É uma forma presencial ou digital? Esse é um grande problema que surgiu com a Lei 14.133, que ela diz lá no artigo 17 que as licitações não é de publicidade, geral. Lembrando que a Lei 14.133 é uma lei geral de licitações. Ela não é específica para a publicidade. A específica da publicidade é a 12.232. Ela é apenas complementar à Lei 12.232. Mas ao dispor aqui no 17, no artigo 17, que as licitações, globalmente, deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, ela já estabelece como regra geral que deve ser de forma eletrônica. Mas ela abre uma exceção, dizendo o seguinte: pode também a forma presencial, desde que forma motivada, devendo a sessão pública, nesse caso, quando for presencial, ser registrada em áudio e vídeo e depois juntada no processo licitatório. Muito bem, nós recomendamos que ainda seja de forma presencial e não eletrônica. E por que isso? Vê aqui como é que é feito o exame da campanha simulada. A campanha simulada, ela é apresentada, deve ser apresentada num determinado momento, através do plano de comunicação via não identificada, é apócrifa. A agência de propaganda cria uma campanha simulada, não tem nenhuma identificação da agência, porque ela será submetida a uma subcomissão técnica que julgará sem saber quem são os proponentes. Isso foi uma cautela da Lei 12.232 para não induzir, eventualmente, o julgador da subcomissão técnica a favorecer ou para prejudicar qualquer agência licitante. Isso é uma prevenção máxima. Muito bem. Esse sigilo do plano de comunicação via identificada, ela deve ser mantida integralmente, sob pena, se a agência for identificada de alguma forma, ela é desclassificada. Muito bem. Se for adotada a forma eletrônica, existe, a nosso ver, um risco bastante grande desse sigilo ser quebrado. No encaminhamento da proposta do plano de comunicação, pode constar metadados em que a agência se identifique de forma sem querer e de forma indireta. Mas basta que exista essa possibilidade de identificação para ela ser desclassificada. E é evidente que a grande maioria dos municípios brasileiros ainda não tem estrutura técnica, não tem plataformas digitais que garantam essa absoluta segurança quanto ao sigilo apresentado. Isso raramente foi adotada a forma eletrônica, raramente foi adotada, inclusive em âmbito federal. Teve uma licitação que foi realizada de forma eletrônica e que deu problema. A única que não deu problema no meu conhecimento foi da Petrobras, que tem uma estrutura gigantesca e altamente organizada. Mas nós temos que lembrar que o Brasil é um país continental, né? Nós temos a grande maioria, tanto dos municípios, até de governo estadual, que ainda não tem essa estrutura com plataformas próprias que garantam exatamente esse sigilo na proposta
técnica via não identificada. Então, a recomendação é que quando a gente elabore o edital, já no preâmbulo do edital, diga que a adoção é feita da forma presencial, física, exatamente para garantir a rigidez do procedimento licitatório, notadamente quanto ao sigilo que deve resguardar o plano de comunicação via não identificado. Muito bem. E aí é que nós insistimos que quando houver dúvida quanto a isso, né, examine sobre todos esses aspectos se a Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado tem estrutura para receber todos esses materiais de forma digital, sem qualquer risco de quebra do sigilo. Muito bem, quem julga agora? Quem é que julga as propostas apresentadas? É o próximo item. Nós temos que ver o seguinte, a lei também, a 12232, trouxe uma disposição altamente favorável à rigidez do processo licitatório. Nós temos que lembrar que normalmente a administração pública tem uma comissão permanente de licitações. Essa comissão vai julgar tudo que entrar de licitações dentro da administração pública. Área de construção civil, serviços, é uma gama bastante grande, que a comissão permanente ou especial nem sempre ela conhece a matéria. E no caso de publicidade, mais ainda, porque é extremamente especializada. Então, a 12232 trouxe como novidade, que foi inclusive adotada pela 13303 e pela nova Lei Geral de Licitações, a 14133, que o plano técnico é examinado por profissionais da área. Então, a subcomissão técnica no julgamento no plano de comunicação via não identificado deve ser formada por profissionais que tenham formação universitária de comunicação, publicidade ou marketing, ou que atuem numa dessas atividades. Então, quando a prefeitura, por exemplo, convida e recebe a relação desses profissionais, a relação deve vir acompanhada do currículo profissional de cada um dos profissionais, para demonstrar sua competência e atuação no mercado. Muito bem, quem vai julgar, então, o plano de comunicação via não identificada e o conjunto de informações sobre a agência, que é capacidade de atendimento, repertório, relatos de soluções de problemas já resolvidos com outro cliente, são esses membros da subcomissão técnica, que devem ser sorteados dentre 9 nomes apresentados, 3 serão sorteados para compor essa subcomissão. E mais 2, por exemplo, como suplentes. A regra básica é que, no mínimo, 1/3 desses profissionais não deverão ter vínculo com o ente público que realiza o certame. Mas muitas vezes nós temos situações, prefeituras, que não tem nenhum profissional ou menos de 3 profissionais da área de comunicação com conhecimento técnico. Então, a lei permite que todos os profissionais não tenham vínculo com a prefeitura, por exemplo, ou que tenham 2 sejam sem vínculo com a prefeitura. Ou seja, a lei é ampla, apenas garante que deve ter, no mínimo, 1/3 de profissionais de fora, sem vínculo com a administração pública. Mas nós temos notado aqui no estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, muitas vezes, e o Nordeste, que nem sempre as prefeituras possuem qualquer profissional da área de comunicação. Nesse caso, os convidados deverão ser sem vínculo com a prefeitura ou com o órgão público, né? Então, essa é de fundamental importância. Portanto, quem vai julgar o plano de comunicação e o conjunto de informações apresentados são esses profissionais que compõem a subcomissão técnica. Muito bem, vencida essa fase, interposto o recurso, vem a abertura da proposta de preço e depois habilitação. Nessas fases, sim, aí já entra a comissão de contratação, comissão especial ou comissão permanente de contratação. Por quê? Porque independe de conhecimento técnico. Então, esse é o formato em que os órgãos públicos devem se adequar
para fazer que os julgamentos atendam exatamente os termos da Lei 12.232. E aí vem a fase de recurso. Recurso, forma e momento de apresentação. É o próximo slide. Muito bem. No julgamento de cada fase, vê que a Lei 12.232 é a lei especial de licitação de publicidade, estabelece lá no artigo 6º que a cada fase do processo licitatório cabe a interposição de recurso. Muito bem, então nós temos a primeira sessão, onde é apresentado para a comissão de contratações o envelope 1 contendo o plano de comunicação via não identificada, e ele é aberto e é rubricado pelas partes. O envelope 2, que é o plano de comunicação via identificada, que ele é lacrado, ele não será aberto nesse instante. Tem o envelope 3, com um conjunto de informações, capacidade de atendimento, repertório e relatos, que tem a identificação da agência, e o envelope 4, que é a proposta de preço. Muito bem, dessa primeira fase, no primeiro dia, é aberto apenas o envelope 1, via não identificada, todo mundo rubrica, inclusive a comissão, é aberto o envelope 3, que é a capacidade de atendimento, repertório e relatos, que todo mundo rubrica apenas, e depois esses envelopes serão encaminhados para a subcomissão técnica para julgamento e avaliação. Feito o julgamento da primeira via do plano de comunicação e da capacidade de atendimento, a subcomissão técnica encaminha esses julgamentos para a comissão de contratação, que vai marcar uma segunda sessão. Nessa segunda sessão, abre-se o envelope 2, verifica-se quem é o proponente daquele plano de comunicação, qual foi a sua nota, qual foi a nota na capacidade de atendimento, repertório e relatos, e aí nós temos os vencedores da primeira fase. Muito bem, aberto essa situação, cabe recurso à Comissão Permanente de Licitação, à autoridade superior. Então veja que em cada momento nós vamos ter um recurso específico. Depois do julgamento da proposta de preço, abre-se prazo para a interposição de recurso em relação à proposta de preço. Depois, julgados os recursos, vem uma outra sessão onde são apresentados os documentos de habilitação, que as agências vão ser habilitadas ou inabilitadas. E também aí cabe recurso. Esse é o procedimento estabelecido pela Lei 12.232. Só que vem a Lei 14.133 e estabelece uma outra forma de recurso. Estabelece ela o seguinte: em cada fase do procedimento licitatório, julgou o plano de comunicação não identificada e a capacidade de atendimento, a parte interessada que entender que ele deve recorrer, ele tem que se manifestar na hora para dizer o seguinte: eu quero recorrer. Mas ela não vai recorrer nesse instante. Ela vai esperar depois da habilitação, pela 14.133. Julgou a proposta técnica, a parte que quiser recorrer no futuro vai dizer: eu quero recorrer. Se ela não se manifestar na hora, ela perde um instante, a preclusão do direito de recorrer. E depois vem a fase de habilitação. E aí, só depois da fase de habilitação é que poderia interpor o recurso das outras duas fases anteriores. Isso em propaganda é absolutamente inviável. Inviável. Por quê? Porque pode ser que já na primeira fase uma agência foi desclassificada por identificação. Ela não poderia mais continuar no processo licitatório. Então, ela só vai descobrir lá na frente, depois, que ela tinha fundamento ou não tinha fundamento para interposição de recurso. Então, esse procedimento licitatório, ele não é aplicável em publicidade. Como a Lei 12.232 é a lei especial em relação à Lei Geral da 14.133, o que se adota é a regra da 12.232. Ou seja, haverá a possibilidade de interposição de recurso pelas licitantes a cada fase desse procedimento. Julgamento da técnica, julgamento do preço e julgamento da habilitação. Esse é o que deve constar no edital e é o que deve ser atendido pela administração pública e pelas agências licitantes. Tá?
Mais um item, que seria a contratação de uma ou mais agências, consórcio ou não. A Lei 12.232 também, antigamente era o seguinte: qualquer objeto objeto da licitação, a ser adjudicado, era sempre para um único licitante, só poderia ser para um. A 12.232 inovou também, dizendo o seguinte: pode ser permitido que mais de uma agência seja contratada em conjunto para atender a administração pública. E independe de divisão por cotas ou itens, separando um para cada um. Né? Existem licitações onde, por exemplo, o governo do estado estabelece as secretarias de educação, saúde, etc., será atendido por uma agência como cota 1. As secretarias XYZ é uma cota 2 que será atendida por outra licitante. Isso também pode acontecer. A regra geral é que quando há a possibilidade de contratação de mais de uma agência globalmente, a Lei 12.232 permite. A única coisa que ela estabelece é o seguinte: na hora de escolher, depois de contratado, quem vai realizar aquele trabalho, isso é objeto de um procedimento interno, um estabelecimento de regras, da forma de uma escolha interna, não é uma nova concorrência, é uma escolha interna de indicação da agência de propaganda que vai fazer aquele trabalho. Então, deve haver, sim, uma instituição de um procedimento interno de seleção entre as agências contratadas. A Lei 12.232 permite isso, e isso vem sendo intensamente utilizado em todo o Brasil. O consórcio também é permitido pela 14.133, como não é vedado pela 12.232. Só que pela 14.133, ele diz que, se não quiser consórcio, tem que constar no edital que não será permitido consórcio e deve haver uma justificativa para isso. Então, é muito importante que a administração pública, quando entender que não cabe consórcio, além de dizer no edital que não caberá a contratação de consórcio, ela tem que justificar o porquê. Isso é fundamental dentro do edital de licitação. Muito bem. Agora temos o prazo de vigência do contrato. O contrato, pela nova lei, ela é estabelecida o que está dentro do edital e dentro da minuta de contrato. A regra é que o contrato é por 12 meses prorrogáveis, por se tratar de serviço de natureza contínua. Mas a lei também permite que, já de cara, faça um contrato de até 5 anos. Isso não quer dizer que garanta que o contrato será de 5 anos. A cada ano haverá a verificação se há dotação orçamentária para a prestação de serviço no ano seguinte. Então, na verdade, apesar da lei permitir contratos de até 5 anos, precisa justificar essa vantajosidade que a administração pública vê na contratação por 5 anos. A regra geral é que ela seja de 1 ano, 12 meses e prorrogável até 10 anos. É uma novidade também trazida pela Lei 14.133. Mas, obviamente, a cada ano, a administração pública verificará se ela tem dotação orçamentária para atender o ano seguinte. Caso ela não tenha, ela não estará obrigada a prorrogar o contrato. E o contrato se termina com os 12 primeiros meses do contrato vigente. Mas eles poderão ser prorrogados. E nessa prorrogação, de qualquer forma, houve uma novidade também, que anteriormente o Tribunal de Contas exigia que, na prorrogação do contrato, a administração pública demonstrasse, mediante novos orçamentos de novas agências, qual é a proposta de preço. Isso em agência é inaplicável, porque não se sabe qual é o trabalho a ser realizado. Como é que alguém vai apresentar uma proposta de preço sem saber qual é o trabalho a ser realizado? Pela nova lei, não. Basta que a administração pública, a autoridade competente, ateste, eu atesto, que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração. Essa é a justificativa, inclusive, que a gente já dá ao Tribunal de Contas
nas prorrogações do contrato, onde não há mudança de critérios. O trabalho é o mesmo, a forma de remuneração atendeu exatamente as disposições legais e, portanto, a agência vem cumprindo a sua obrigação e a sua remuneração foi estabelecida de acordo com a lei. Mantém-se as mesmas condições. Ponto final. Então, essa é a regra. São alguns pontos, nós temos uma infinidade de pontos a serem discutidos e nós, hoje, em função da própria de redução de tempo, é o que a gente poderia trazer. Mas eu gostaria, já devidamente autorizado pela Mariana, dizer que esse é um primeiro webinar, mas que a entidade já previu e já está em preparação vários outros eventos sobre esse tema, onde haverá um detalhamento bem mais amplo, tanto para a administração pública, que é o sentido das entidades é de colaborar com a administração pública na realização de certames de forma absolutamente legais, e também para as agências de propaganda, como forma de rigidez do processo licitatório. Então, esse é o primeiro evento que a ABAP está realizando, e outros já estão programados logo em seguida, com cursos mais profundos, mais aprofundados, dentro desse procedimento hoje adotado. Aí nós podemos ver se a Mariana tem alguma pergunta para nós, Mariana. Primeiro, muito obrigada pela sua explanação inicial. É muito assunto para conversar mesmo. Queria também avisar a todos que os associados recebem a gravação desse webinar, porque às vezes existe essa pergunta, não consegui falar no começo, mas já falando agora. E, doutor Paulo, eu vou até tentar mesclar um pouco com as perguntas que foram feitas pelo público, para a gente ver se consegue já responder tudo junto. Mas a minha primeira pergunta é, né, por que ocorre a aplicação de duas leis de licitação para os serviços publicitários? É interessante o seguinte, nós tínhamos, como eu falei, uma lei geral de licitação, a 8666, que ela abrangia tudo, toda forma de contratação pela administração pública em fornecimento de bens ou serviços. Era uma lei única. Só que existem características próprias para cada área do setor. Então, nós tínhamos lá no artigo 54 da 8666, dizendo o seguinte, que na contratação de serviços de bens e serviços serão aplicadas as normas de direito público. Entre houver a possibilidade de ser aplicada apenas as normas de direito público, serão aplicadas complementarmente normas de direito privado. Isso agora traduzindo. Não se aplica só. Então, se adotou para publicidade, se adotou também complementarmente uma lei, a 4.680, que trata sobre publicidade, a forma de contratação de publicidade, a definição do que seja agência, veículo, fornecedor, cliente e quais são os serviços próprios de publicidade. Então, a nova lei, a 12.232, ela é específica para publicidade. E a Lei 14.133 é a lei geral, que só é aplicada quando não houver uma disposição expressa da Lei 12.232. Havendo duas leis, se aplica basicamente a 12.232. Se ela não prevê todas as situações, a 14.133 se aplica complementarmente, só para tapar o buraco, vamos dizer assim, do que aquilo que a Lei 12.232 não previu. Então, por isso que se aplica basicamente essas duas disposições. Mas, além dela, nós temos outras normas, como a 4.680, que é a Lei Geral de Publicidade. Tá? E em havendo divergência entre elas, o que acontece? Muito boa. Isso nós chamamos em direito que esses supostos conflitos entre normas, né, ocorrido durante o processo da interpretação, no direito nós chamamos de antinomia jurídica. É um conflito, um suposto conflito de leis. E ali nós temos, pelo direito brasileiro, assim, no resto do mundo, nós temos 3 critérios de interpretação da lei. O primeiro é o hierárquico, o segundo cronológico e o terceiro de especialidade. O hierárquico, basicamente, seria o seguinte: uma lei municipal não pode se sobrepor a uma lei estadual e uma lei federal.
Uma lei estadual não pode se sobrepor a uma lei federal. E a lei federal não pode se sobrepor à Constituição Federal, que é a lei máxima. Esse é o critério hierárquico. O segundo critério é o cronológico, ou seja, a nova lei revoga ou altera as disposições da lei anterior. E o terceiro, da especialidade. Essa lei da especialidade diz o seguinte, pela introdução às normas do direito brasileiro: a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, a lei especial, como é a 12.232, ela é especial em relação a 14.133. Então, prevalece as normas dela quando há um conflito em relação a 14.133. Exemplo disso é exatamente a forma de interposição do recurso. O recurso na 12.232 diz que em cada fase, na 14.133, que é só depois da habilitação. Qual que prevalece? Prevalece exatamente a interpretação da especialidade. A lei especial se sobrepõe à lei geral. Muito bem, doutor Paulo, obrigada. E sobre essas fases do processo licitatório, você poderia contar um pouquinho mais quais são elas? Se a gente for contar detalhadamente, eu vou falar até amanhã cedo. Mas é assim, houve novidades, ocorreram novidades com a 1433. Aliás, novidades interessantes, muito boas, e eu entendo que a 1433 é bem melhor do que a 8666. Ela trouxe como novidades, por exemplo, fases preliminares. O primeiro começa com o estudo técnico preliminar, que é um primeiro documento onde ali se estabelece qual é o que caracteriza o interesse público envolvido. No caso, é a comunicação institucional do ente público. Segundo, qual é a melhor solução para solucionar esse problema? É a contratação de serviços de publicidade por intermédio de agência. Então, esse documento ele é amplo, ele é individual, ocorre em cada situação, e ele primeiro é um documento, é uma elaboração do documento a ser previamente elaborado. Vem também o chamado mapa de risco, né? Essa elaboração de conta de risco, ele vai definir os riscos e a responsabilidade entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro. Ele vai dizer o seguinte: nesse caso, qual é o risco? Se for elaborado um termo de referência mal elaborado, qual é o risco do ente público? É grande ou pequeno? E da agência? Se for mal elaborado uma proposta de preço que garante para a administração pública que só pague aquilo, qual é o risco para a agência e para ele, contratante? Então, é mais um documento também que é examinado de forma individual. Nós temos o termo de referência, que ali define o objeto do contrato, né? O prazo de vigência, a possibilidade de prorrogação, requisitos da contratação, execução do objeto. Ele dá um panorama do que será o próprio edital. Então, ele dá base ao edital que será lavrado em seguida. E depois vem o edital propriamente dito, né, onde estabelece aí as variáveis. Muito bem. Todos esses documentos deverão ser registrados previamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal ele vai receber todas as licitações da administração pública em âmbito federal, municipal e estadual. É um arquivo gigantesco que deve ser registrado em primeiro lugar. Só depois é que o edital vai ser registrado, vai ser publicado na imprensa oficial e vai ser publicado em jornal de grande circulação. E no caso do edital, nós temos que lembrar que ele deve ser previsto, deve ser publicado, no mínimo com 35 dias úteis antes da apresentação das propostas técnica de preço. Tá? A antiga lei, a 8666, estabelecia um prazo de 45 dias corridos. A nova lei estabelece 35 mínimo e 35 dias úteis, o que dá mais ou menos os 45 dias corridos.
E ali também estabelece no edital a realização das sessões para entrega da proposta técnica, de preço, documentos de habilitação. Depois vem a fase seguinte, que é o julgamento das propostas e interposição de recurso. E, por fim, vem a homologação do resultado e assinatura do contrato. Isso, de uma forma bastante rápida, são os procedimentos da licitação. Obrigada, doutor Paulo. Eu vou continuar. Chegamos às 10 horas, mas a gente tem mais provavelmente uma meia horinha aí para bater papo. Quem quiser continuar, por favor, podem ficar à vontade. Mas eu queria até entrar aqui numa pergunta, e aí depois, talvez, quando a gente abrir os microfones, né, de quem quiser, o Thiago Areias, da Trio, perguntou se é possível fazer uma contratação emergencial para a agência de publicidade. Pelo que o senhor contou de todo o processo licitatório, aí eu mesma fico com dúvida do que ele quis dizer com emergencial e o tempo, né? Emergencial é uma palavra salvadora, que toda agência e administração pública acha que resolve. Emergencial não é uma emergência para nós, para cada um de nós. Eu tenho uma emergência de ir ao dentista, então vou correndo porque eu estou com dor de dente. Emergencial para a administração pública, pela lei, é uma situação de calamidade pública. Quando houver uma situação de calamidade pública, pode ser contratado os serviços publicitários para comunicação. Por exemplo, na época da nossa doença que assolou o mundo, né? Ou situações hoje, muitas vezes, que nós temos prefeituras que não têm um processo, não tem uma agência atendendo, mas ela precisa orientar a população quanto à prevenção da dengue, que está alastrando em todo o país. Então, nessa situação, existe uma emergência de comunicação para a população, como ela deve se cuidar, como é que ela deve ser vacinada, onde ela deve procurar o atendimento da administração pública na área. Isso é emergência, emergencial. Há uma confusão muito grande dizendo o seguinte: bom, eu não tenho hoje um contrato e não tenho agência de propaganda contratada, mas eu preciso comunicar. Isso é uma emergência para mim. Não, sob o aspecto legal não é, não. Emergência é só a situação de necessidade pública, é quase uma calamidade. Fora disso, não existe a possibilidade, não. Corre-se sempre o risco de fazer essas emergenciais e o Tribunal de Contas glosar. Ele vai pegar nas auditorias, vai autuar dizendo que aquilo é irregular. Claro que cada situação deve ser examinada de forma individual. Eu estou falando de forma genérica, né? Existem outras possibilidades? Sim, mas deve ser examinado caso a caso, né? Então, mas só um detalhe: não é porque a prefeitura, Câmara de Vereadores, seja lá o que for, não está sendo atendido por uma agência nesse instante, que ela pode passar a contratar de forma direta qualquer trabalho publicitário sem um procedimento licitatório. Não pode. Entendido. Eu emendo aqui também com uma outra pergunta, que é sobre a escolha das modalidades, né? Melhor técnica ou técnica e preço. A Ângela Mota, da Ampla, perguntou se essa escolha, é uma opção da administração pública. E aí já emendo numa pergunta de qual é a melhor modalidade para a contratação desses serviços, né? Se melhor técnica ou técnica e preço, e o porquê. Uhum. Bom, em primeiro lugar, respondendo a pergunta da Ângela, sim, é uma decisão da administração pública, ela que vai optar se é melhor técnica ou técnica e preço. Cabe à administração pública essa decisão. Eu, particularmente, agora ainda mais nessa situação, eu entendo que a técnica e preço ainda é a melhor, né, no caso de publicidade. E eu explico por quê. Primeiro, nós temos que lembrar que nós temos serviços de natureza especial, né, predominantemente intelectuais, com profissionais de empresas de notória especialização. Então, tanto a melhor técnica quanto a técnica e preço deve dar preponderância à técnica. Tanto assim que o peso da técnica é 70, o peso do preço é 30, para dar a média ponderada.
Então, já por aí, se induz que esse serviço deve ser preferencialmente de melhor técnica. E também o artigo 36 da Lei 14.133, ele diz lá que, em sendo serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, o critério de julgamento de técnica de preço deverá ser preferencialmente empregado. Vê que a própria Lei 14.133 já estabelece a preferência à técnica e preço. Tá? Por outro lado, por que também eu entendo? Porque muitas vezes a prefeitura, é normal que ocorra, a administração pública quer obter as melhores condições financeiras para reduzir o seu custo. Então, ela quer reduzir custo na área de publicidade. Só que muitas vezes ela desconhece ou se esquece que a verba total da publicidade ela não é destinada exclusivamente para a agência de propaganda. Muito pelo contrário. Como nós já dissemos anteriormente, quando se estabelece uma verba, vamos dizer 5 milhões, ela engloba todo o trabalho de publicidade, a partir da veiculação, é o que gasta mais. Mídia é o que gasta mais, é de 70% a 80% da verba. Então, isso vai ser pago para veículos de comunicação. Sobrou um pouco mais lá, vamos dizer 70%, sobrou 30%. 15%, em média, vai para a produção externa, produção gráfica, digital, audiovisual. Muito bem, é gasto com fornecedores externos. O que sobra para a agência em termos de remuneração que a administração pública vai dar é 15%, matéria residual. Só que quando ela vai estabelecer qual é a forma de remuneração, ela está estabelecendo a forma de remuneração da agência. Ela vai inserir dentro desses 15 finais a remuneração que a agência vai ter pela criação, que é de acordo com a tabela de custos internos do Sindicato das Agências de Propaganda, da sua base territorial, que é uma tabela referencial. E é uma tabela não de honorários, e sim de ressarcimento de custo. Essa tabela, ela levanta pelo Estado, de forma regional, ela levanta quanto é o custo fixo da agência em manutenção de uma equipe mínima de profissionais, de compra de pesquisa, de área digital, e quanto isso sobra para ela. Na verdade, esses custos internos é um ressarcimento dos custos que ela tem para manutenção da própria agência. Não estou falando nem de lucro, é ressarcimento de custo. Então, a agência dos 15%, ela vai ter que ser remunerada pela tabela de custos internos. Quando a tabela estabelece lá um valor X, e a agência ainda está dando um desconto sobre isso, o que a agência está fazendo é abrindo mão do ressarcimento, de parte do ressarcimento que ela tem. Muito bem. Além disso, a agência é remunerada de honorários sobre produção externa, que vai ser executada a produção externa sobre a criação da agência e sob supervisão da agência. Então, a agência deve ser adequadamente remunerada. O desconto de agência é uma remuneração que a agência recebe do veículo de comunicação. Não é paga pelo cliente, não. Paga pelos veículos de comunicação. Muito bem. Quando o modelo, o tipo de contratação é pelo melhor técnica, quem vai estabelecer a remuneração da agência, quanto a administração pública vai pagar para a agência, não estou falando de desconto de agência, sobre custos internos e honorários de produção externa, é a própria administração. E ela deve levar em consideração todos esses fatores. Então, a tabela dos custos internos do sindicato e honorários de produção externa fixada pelas normas padrão, lá no item 3.6, é uma recomendação de execuibilidade do contrato. Então, nossa sugestão é que quando a administração pública decidir pela melhor técnica, ela deve ficar muito cautelosa quanto a não pretender reduzir por demais a remuneração das agências, que já é residual sobre o valor total da verba. Então, nossa sugestão, nós preferimos que seja técnica e preço, que adota o mesmo critério, mas que tem uma balança, um equilíbrio econômico do prestador de serviço e do tomador de serviço. Bem, eu tenho algumas perguntas aqui do público, eu vou falar algumas, eu acho que eu não sei se eu consegui falar todas, mas entrando
nesse tema da tabela, né, referencial do Sinapro, o Marcelo perguntou se, além dessa tabela que estabelece os valores de serviços e peças, existem outras formas de precificação que podem ser aplicadas aos custos internos da agência. Por exemplo, é viável a adoção de modelos como o FII baseado em hora-homem, pacotes de serviços ou outros formatos de cobrança? Veja só, as normas padrão da atividade publicitária, eu fui um dos elaboradores, fui um dos redatores das normas padrão. Muito bem. Lá atrás, nós já reconhecemos, na redação das normas padrão, que já são antigas, que existe a possibilidade de substituição de algumas formas de remuneração tradicionais. Tradicional que eu digo é tabela de custos internos pela criação, honorários de produção externa, que é no máximo de 15%, mas em média dá 10%. Muito bem. Existe a possibilidade de substituir isso? Existe. Existe a possibilidade de substituir até pelo desconto de agência, ou desconto de agência? Existe, através de FII. Só que as normas padrão estabelecem o seguinte: o FII deve ser fixado de forma aproximada ao que a agência receberia pela forma tradicional. O que não pode estabelecer, por exemplo, é que a agência receberia tabela de custos, honorário de produção externa, elimina isso e apenas paga um FII incipiente que ele não vai cobrir, não vai chegar à remuneração que a agência receberia pela forma tradicional. Então, isso é fundamental exatamente pela execuibilidade do contrato, né? Em regra, isso é mais utilizado no atendimento de contas privadas, mas na conta pública, até por garantia da própria administração pública, é interessante que ela siga exatamente as regras do mercado, que é normas padrão, né? Lei 12.232, Decreto 4563, Lei 4.680. Então, contas públicas não devem adotar o FII, em substituição às outras formas de remuneração. Isso fica na iniciativa privada, com uma certa liberdade comercial entre agência e cliente. Perfeito. E essa publicidade pode ser contratada de forma direta sem licitação? E a mídia? Nós estamos falando de administração pública, né? Então, a regra é o seguinte: publicidade não pode ser contratada de forma direta. Nem a mídia deve ser contratada de forma direta pela administração pública junto ao veículo. A não ser, como nós já dissemos, quando a verba é apenas até 59 mil por ano, né? Se quer fazer campanhas, porque muitas vezes nós sabemos, nossos colegas de veículos vão oferecer para a administração pública a sua tabela e a tentativa de obter a compra de mídia de forma direta. Pode, a administração pública pode, mas só até 59 mil por ano, né? Juntando todos os veículos que ele for gastar. Não pode gastar 59 com SBT, 59 para Globo, 59 para Bandeirantes e daí para frente. Não é. É 59 dividido entre todo mundo ou da melhor forma possível. É a única possibilidade. Você vê que a lei, o artigo 1º da 12.232, ele já estabelece que necessariamente os serviços publicitários deverão ser contratados mediante processo licitatório e por intermédio de agência de propaganda. Então, nós temos essa situação. Muitas e muitas vezes, a administração pública também contrata por outros meios, pregão, né, outros critérios de forma direta que a lei não permite. E vem com um argumento que infringe a própria lei, que diz o seguinte: nós só somos obrigados a atender a 12.232, ou seja, contratar mediante processo licitatório, concorrência, agência de propaganda, quando os serviços forem realizados de forma integrada, ou seja, criação, produção e veiculação, conforme o artigo 2º. Não é isso. O que a lei estabelece é o seguinte: esses serviços têm que ser realizados de forma integrada, criação, produção e veiculação. Por isso que não pode contratar diretamente, tá? E muitas vezes vem o famoso pregão. Não, pregão eu só vou contratar mídia. Não, não pode, né? Nós temos pareceres, por exemplo, nota técnica
do próprio SEMP, elaborada pelo Dr. João Luiz Faria Neto, consultor jurídico do SEMP, que tem apoio, inclusive, em lição do Marçal Justen Filho, onde ele destaca exatamente isso. Não, serviços publicitários são aqueles realizados obrigatoriamente de forma integrada. Criação, produção e veiculação. Porque a contratação de mídia, sem um planejamento de mídia, equivale a jogar dinheiro público fora. Porque a partir do instante que a agência de propaganda tem a obrigação de estudar qual é o público-alvo, quais os meios de veiculação necessários e convenientes para atingir aquele público, ele está fazendo um estudo técnico. Ele vai gastar o dinheiro público de forma correta, adequada e de forma bem direcionada tecnicamente. Já a administração pública, quando vai contratar veículo, nem sempre ele faz, nem tem estrutura para fazer um planejamento prévio de mídia. Então, não pode, não, a contratação direta só na exceção dos 59 mil. Fora disso, não tem como. Um detalhe, o Marcelo perguntou também se esse teto, né, de 59 mil, como prefeitura, ou pode-se fazer isso a cada secretaria? Não. Secretaria compõe a prefeitura. Então, é única. É a Por prefeitura. prefeitura. Tá ótimo. Bom, agora eu vou passar um pouquinho, pessoal, que eu tenho aqui também umas perguntas para a gente abordar todos os temas. Então, eu vou tentar fazer todas, vamos ver se a gente consegue. Uma perguntinha: pode ser contratado serviços publicitários, serviços digitais, assessoria de imprensa e serviços de relações públicas numa mesma licitação? Vê que nós temos uma lei, a 14.356, deixa eu ver aqui, 1453. Essa lei de 2022, ela alterou a 12.232, ela acrescentou 2 artigos, o 20A e 20B. E ela trouxe para dentro da 12.232 que os processos licitatórios de outros serviços, além da publicidade, deverão ser regidos pela 12.232. Ou seja, o processo licitatório é da 12.232, mas individualmente para cada serviço. Então, nós temos comunicação institucional, que engloba assessoria de imprensa e relações públicas, né? Eventos, etc. Quem quiser fazer contrato de relações públicas, de assessoria de imprensa, tem que fazer um procedimento licitatório pela 12.232 específico para assessoria de imprensa. Quem quiser fazer relações públicas para eventos, tem que fazer um processo licitatório específico para relações públicas. E mais, agora mais um item. Se inseriu também serviços digitais. Ele diz lá, o que são serviços digitais? A gente vinha usando serviços digitais até agora como formas inovadoras de comunicação, né? Continua sendo de uma forma ou de outra. Mas esses serviços digitais são diferentes da mídia digital que continua sendo contratada dentro do contrato de publicidade. Não pode contratar impulsionamento, mídia paga, fora do contrato de publicidade. Então, ele define aqui, a lei define o que sejam serviços digitais. Ele diz lá, são os direcionados ao planejamento, criação, programação e manutenção de páginas eletrônicas da administração pública, monitoramento e gestão de suas redes sociais e otimização de páginas e canais digitais para mecanismos de buscas e produção de imagens, infográficos, painéis interativos e conteúdo institucional. Esse é um outro procedimento licitatório que não pode ser realizado junto com publicidade. Publicidade é só publicidade. Serviços esses digitais é só serviços digitais. Assessoria de imprensa é só assessoria de imprensa e relações públicas só relações públicas. Não pode juntar 2 serviços no mesmo edital. Correto, obrigada. Doutor Paulo, e o que deve conter no briefing apresentado pela administração pública no certame licitatório? Você vê que o briefing é fundamental, né? A agência, o ente público vai apresentar um caso fictício, vamos dizer assim, de problema de comunicação. Ele quer realizar a orientação de como utilizar as
a saúde, ou aquilo que a prefeitura oferece em termos de saúde, hospital e etc. para a população. Então, ele vai dar dados da prefeitura, dados da população, dados do município, né? Aquilo que a prefeitura oferece em termos de saúde, de atendimento médico, hospitalar, odontológico, etc. Então, ele apresenta um caso, é o que nós chamamos um caso dentro do briefing, um caso de comunicação a ser solucionado pelas licitantes. Como? Na elaboração de uma campanha fictícia, uma campanha simulada. Então, ele deve dar dados pontuais para que a agência saiba o que ela tem que criar. Então, ela deve atender, por exemplo, dados sobre o município de um aspecto geral, para servir de elementos para a simulação dessa campanha. Tais como mote da campanha, desafio da comunicação, o público-alvo, as praças a serem atingidas, o período de campanha simulada, o valor referencial para a campanha simulada, que não tem nada a ver com o valor da verba publicitária a ser contratada, do contrato. Isso aqui é outra história. Indicação quais os recursos próprios de comunicação do ente público e outros elementos, por exemplo, informações obrigatórias, como o uso de brasões do município. Esses são dados fundamentais para que a agência saiba o que a administração pública quer que desenvolva na campanha. Ocorre muitas vezes falha nisso e é necessário que, quando houver falha do edital, as agências façam a pergunta, consultem a comissão de contratação se não está faltando ou se não tiver jeito, é questão de impugnar o edital. Mas a ideia sempre, nós, como entidade ABAP, normalmente, quando nós verificamos que há falha nos editais, a nosso ver, nós entramos em contato com a comissão, seja através de perguntas, seja através de telefone, para dizer o seguinte: nós entendemos que há falha nisso aqui. É necessário que se retifique, a fim de que o processo licitatório se dê de forma rígida. Né? É isso. E quando é feita a contratação de mídia e de produção? Essa contratação é realizada pela agência de publicidade ou pela administração pública? Essa é uma boa pergunta. Isso era um grande problema antes da 12232. Lá, antigamente, assim, a agência ela é contratada de forma global. Isso pela 8666, antes da 12232. Ela é contratada de forma global, para criar, para produzir, para veicular. Só que ela não era produtora de conteúdo, ela não era produtora cinematográfica, não era produtora gráfica. Como é que ela é contratada para produzir? E muito menos ainda ela não é veiculação. Como é que ela vai veicular? Televisão, rádio, jornal, etc. Não é. Então havia um erro, que era assim: a agência é contratada e vai subcontratar fornecedores externos e veículos de comunicação, o que era um absurdo, né? E aí ela tinha que faturar tudo em nome dela, né? Porque ela subcontratava, ela recebia a nota fiscal do fornecedor e do veículo e emitia sua nota englobando tudo. Isso era absolutamente inviável. Com a 12232 isso acabou, eliminou. Por quê? Porque já estabelece no artigo 2º da 12232 que a agência age de duas formas bem distintas. Primeiro, ela individualmente, ela concebe, estuda, planeja e cria propaganda. Isso ela faz diretamente. E segundo, ela faz a intermediação na contratação de veículos para mídia e fornecedores de serviços externos. Esses terceiros são indicados por ela, mas quem aprova e quem contrata é a administração pública. Tanto assim que a forma de remuneração é feita pelo próprio cliente e não pela agência de propaganda. E quem efetua... Bom, então o pagamento é feito direto... Quem efetua o pagamento, né, desses terceiros e como isso é feito? Então, bom, só publicidade para criar, elas são tão criativas, é publicidade. Ou como é que é feito? Né? Isso dá um nó na cabeça do administrador público. Como é que faz? Muito bem, quem indicou fornecedores de veículos foi a agência, mas quem aprova a contratação é a administração pública.
A agência diz, olha, eu tenho 3 orçamentos de fornecedores de produção gráfica. Tá? Os 3 têm a mesma qualificação técnica, mas o preço são diferenciados. Aí o cliente, a administração pública, vai dizer, eu quero o mais barato. Muito bem. Então, ela contrata a gráfica com qualificação técnica mais barata. No veículo, a agência faz o planejamento de mídia, faz a pesquisa, faz o estudo e apresenta para a administração pública quais os veículos mais corretos, qual o preço de tabela, qual a negociação à vida, e a administração pública vai aprovar aquele planejamento de mídia. Então, quem contrata é a administração pública. Muito bem. Uma vez aprovado, vai o pedido de inserção, a ordem de serviço, através da agência assinada pela administração pública. Uma vez realizado o trabalho pelo fornecedor, uma vez realizado o trabalho pelo veículo, os veículos mandam a comprovação do trabalho realizado, a agência passa para a administração pública, que faz a chamada liquidação, liquidação não quer dizer pagamento. Liquidação quer dizer, eu aprovo o trabalho que foi solicitado, foi prestado, e eu aprovo o trabalho realizado. Isso chama liquidação. Uma vez liquidado, é o atesto de que o ente público aprovou, o fornecedor e o veículo emite a nota fiscal dele contra o ente público, que é o tomador de serviço, aos cuidados da agência. Ela manda a nota fiscal para a agência, a agência emite a nota fiscal dela, anexa a nota fiscal do fornecedor e veículo e manda para o cliente, que paga para a agência, que retém seus honorários e repassa o valor devido aos veículos. Por que isso? Porque no procedimento de contratação, o empenho, uma figura jurídica, o empenho da administração pública foi feito em nome da agência. Por isso que o dinheiro tem que passar pela agência, não entra na contabilidade dela, não entra na receita dela. Apenas há uma passagem de dinheiro que vai ser direcionado para o veículo e pelo fornecedor externo. Então, assim, contratação é pelo ente público, o pagamento é pelo ente público, mas com a interferência e intermediação da agência de propaganda. Muito bem. E como é fixada a remuneração da agência, dos veículos e dos fornecedores de serviços e bens especiais? Então, isso a publicidade brasileira tem uma característica interessante e fundamental. Ela é autorreguladora. Tudo começou numa autorregulação. Desde a Lei 4.680, ela decorreu de uma adoção do Código de Ética dos Profissionais de Propaganda em 1957. A Lei 4.680 adotou e incorporou essas notas, esse Código de Ética dentro da lei, né? E tudo isso desenvolveu. Você vê que as normas padrão da atividade publicitária são normas convencionais da indústria da propaganda, onde participou anunciantes, agências de propaganda, veículos de comunicação e fornecedores externos. Houve uma junção de elementos que foram elaboradas as normas padrão. São normas convencionais. Mas essas normas convencionais, onde se estabelece a forma de remuneração, os percentuais de remuneração da agência, a forma de prestação de serviço, o que a agência pode repassar para o cliente em termos de mídia, né, honorários de mídia, o desconto de agência, quanto ela pode repassar para o cliente, nos casos quando é possível, tudo isso está dentro das normas padrão. Só que essas normas padrão foram incorporadas no sistema legal em decorrência desse decreto 4563 de 2002. Então, normas padrão têm peso legal, uma vez que elas foram incorporadas ao sistema legal. Então, está dentro das normas padrão a forma de remuneração, a lei também, o artigo 11 da Lei 4.680, que estabelece que o veículo deve pagar para a agência o desconto de agência. Então, essas disposições é que estão dentro das normas convencionais e as normas legais. Doutor Paulo, estamos aqui já finalizando. Pessoal, eu estou assim, tem muitas perguntas, eu vou ver se posteriormente o doutor Paulo consegue responder e nós enviamos para vocês, porque tem muita pergunta específica também
Então, a gente precisa avaliar aqui o nosso tempo. Então, a minha última pergunta seria: quais as penalizações aplicadas à agência contratada em caso de descumprimento do contrato? É, a Lei 14.133 trouxe algumas novidades. Antes, por exemplo, tinha assim, a agência poderá ter o contrato suspenso ou não pode contratar por até 2 anos, ou no mínimo 2 anos. Hoje, a Lei 14.133 trouxe algumas outras muito graves, inclusive. Então, diz lá, quando há descumprimento do contrato ou penalização por infração ao contrato, a agência pode receber as seguintes penalidades, inclusive de forma acumulada: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, em determinadas situações que a lei estabelece, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Esse é, muitas vezes, nós temos um processo dentro do Tribunal de Contas, inclusive, onde há uma declaração de inidoneidade e por motivos não corretos, porque há uma interpretação incorreta da própria Tribunal de Contas quanto à inidoneidade ou à administração pública em relação à agência. Nós tínhamos muito problema, por exemplo, de formas de faturamento errado. A agência não poderia faturar contra nós porque há duplicidade de fatura, o veículo e a agência. Não, há uma confusão, porque a agência não fatura duplamente, ela apenas anexa a nota do veículo e manda para o cliente pagar, né? Ela não paga 2 vezes. Então, há muitas vezes penalizações aplicadas sem justo motivo, por falta de conhecimento das normas legais. E essas penalidades são aplicadas, inclusive, sem a perda do direito da administração pública de obter a reparação integral dos danos causados a ela. Então, essas são as disposições da nova lei. Doutor Paulo, só uma pergunta em relação ao repasse para o órgão público. Se é obrigatório esse repasse de acordo com as normas padrão do SEMP. Sim, o que ocorre muitas vezes é que, em função hoje das notas fiscais serem eletrônicas, muitas vezes a nota vai diretamente para a administração pública. Mas a agência tem que repassar a nota fiscal dela, onde ela discrimina no histórico, assim, veiculação no jornal XPTO, valor X, valor que o veículo hoje fatura, de acordo com o artigo 19 da 12232, o veículo fatura só 80%. Os 20% restantes é a agência que fatura contra o cliente. Isso não quer dizer que quem paga a agência, o desconto de agência é o cliente. Não, é o veículo. Apenas ao invés dele receber 100% e repassar 20% para a agência, a lei hoje estabelece: o veículo fatura contra o cliente 80% e a agência os restantes 20%. Né? Esse é o procedimento licitatório. Então, a regra é essa das normas padrão. A nota fiscal deve ser emitida pelo veículo fornecedor contra o cliente aos cuidados da agência. A agência pega essa nota, emite a nota dela só de encaminhamento ou já crescido dos seus honorários. Então, o cliente recebe as duas notas da agência com a anexa do veículo do fornecedor, paga para a agência o valor global, a agência retém a sua parte de honorários e manda para o veículo fornecedor o restante, que é o valor devido a esses terceiros. Esse é o formato correto. Bem, tem uma perguntinha aqui, duas mais técnicas. Vou tentar aqui encaixar no nosso bate-papo. Agora eu preciso ver quem. Foi o Michel que perguntou se na questão da execução, na questão da execução do contrato, com extinção da Lei 8666, como deve ser atendido o artigo 14 do parágrafo 3 da Lei 12.232, sabendo que a carta convite não está prevista na Lei 14.133. Muito boa pergunta. É o seguinte: a agência, quando vai contratar, vai intermediar a contratação de fornecedores externos e serviços especiais, ela vai contratar a gráfica, por exemplo. Ela tem que pegar, pela lei, o artigo 14 da 12.232, ela tem que pegar no mínimo
3 orçamentos de empresas com a mesma qualificação técnica, e ela vai ter que pegar esses 3 orçamentos e a administração pública que vai decidir qual ela quer. Muito bem. Quando o valor ultrapassa a 20% do valor da verba total, né? Aqui está no... Deixa eu pegar a cola aqui, que é o artigo 14. Vamos ver aqui. Só para vocês entenderem. Diz lá o seguinte. Primeiro, no caso do parágrafo 1º, o contratado procederá à coleta de orçamentos de fornecedores em envelopes fechados, que serão abertos em sessão pública, convocada e realizado sob fiscalização do contratante, sempre que o fornecimento de bens ou serviços tiver valor superior a 0,5% do valor global do contrato. Então, assim, vamos imaginar que o valor global do contrato sejam 2 milhões, valor global. Quando a contratação do fornecedor for de valor superior a 0,5% de 2 milhões, vamos imaginar uma produção cinematográfica. O valor da produção será superior a 0,5% sobre 2 milhões. A lei estabelece que deve obter 3 orçamentos, pelo menos, e esses envelopes, esses orçamentos, devem ser colocados no envelope fechado, lacrado, que vai ser aberto em sessão pública com a administração pública. Então, vamos verificar. Muito bem. Então, essa é a regra geral. Só que o parágrafo 2º estabelece o seguinte: essa obrigatoriedade de orçamento fechado, envelope lacrado, ele não é aplicável quando o fornecimento de serviço for de valor inferior a 20% do limite previsto no artigo 23 da Lei 8666. Esse artigo 23, ele fala sobre carta convite. Então, diz lá, quando esse 0,5% for inferior a 20% do valor da carta convite, não é necessário a obtenção desses 3 orçamentos. O orçamento é obrigatório, não colocado no envelope fechado. E nós temos que lembrar que a carta convite, antes dela ser extinta, ela tinha um valor de 176 mil. 20% de 176 mil, se não me engano, dá uns 35.200, mais ou menos. Muito bem, então, valores inferiores a 35.200 não precisaria ter o orçamento em envelope fechado. O orçamento é obrigatório, mas não em envelope fechado. Muito bem. A pergunta, então, do Michel foi que acabou o carta convite. E agora? Qual é o paradigma, qual é o parâmetro para utilizar isso? Você vê, há uma omissão da lei, né? Da nova lei, a omissão. Eu sugiro, como interpretação da lei, que ela eliminou essa obrigatoriedade. Então, nos editais que eu estou elaborando como minuta, eu estou eliminando essa exigência, porque nós não temos mais padrão de carta convite para estabelecer. E o que ocorre? Se for mantido 0,5% sobre o valor do contrato, nós temos verbas publicitárias muito pequenas, onde o 0,5%, qualquer trocado vai exigir a obtenção de orçamentos em envelope fechado. Então, eu eliminei, porque a lei eliminou a carta convite. Na pior das hipóteses, eu coloco o valor assim, não pode ser superior. Quando for inferior a 35.200, é desnecessário esse orçamento em envelope fechado. Mas eu estou criando, hein? Estou dando uma interpretação jurídica que ele pode não estar correta, tá certo? Eu sugiro o seguinte: eliminar isso dos editais e ponto final. Você está sem som, Carol, ou Mariana? Mari, agora eu voltei. Vamos ver se ainda dá tempo para mais uma. O Márcio Querino perguntou: os contratos iniciados na 8666 e renovados continuam nela ou mudam para 14.133? Boa pergunta. Continuo nela. A 8666, uma vez firmado o contrato com base na 866, até terminar o prazo do contrato, das suas prorrogações, todas as regras da 8666 e dentro do contrato ele permanece válidas. Tem que cumprir exatamente como está. Inclusive essa que o Michel perguntou, né? Então, está válida. Então, continuo. Tá?
Sim. Pessoal, eu vou encerrar pelo tempo que todos nós temos que começar aí o dia, mas queria agradecer imensamente o tempo do Dr. Paulo e todo o conhecimento que ele todos os dias compartilha com a gente. Eu sou uma sortuda, né, por poder compartilhar todo dia esses conhecimentos com o Dr. Paulo. Nós anotamos aqui todas as perguntas, a gente vai ver uma forma da gente mandar para vocês, o que for possível mandar, o que não for pergunta muito de caso específico, mas como o doutor Paulo falou também, vamos continuar nesses eventos sobre licitação, seja online, seja presencial, e vamos avisando a todos vocês. Doutor Paulo, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Bom, eu já sou prolixo por natureza. Eu quero agradecer a paciência de todos vocês, né? E agradecer também as perguntas formuladas, porque é sempre uma nova situação que surge, né? Nada está fechado, nada é definitivo. Então, todas as perguntas são muito bem-vindas e é sempre um aprendizado para todos nós. Muito obrigado pela paciência. Obrigada. Pessoal, reforço que quem é agência associada, o Dr. Paulo está aberto a consultas, e outros serviços também, né? O Dr. Paulo atende todas as nossas agências. Alguns serviços são cobrados, mas para associados tem desconto. Então, também fico aqui, faço um pouco do nosso merchan, que o associado ABAP tem esse privilégio, vamos dizer assim. Pessoal, muito obrigada. Por favor, deixem suas perguntas no chat e vamos fazer o máximo para poder respondê-las por e-mail posteriormente. Temos o e-mail de todos. Então, até o próximo webinar. Ainda não temos uma data fixada para o próximo webinar, mas vamos comunicar por redes sociais, tá? Mas mês que vem, em março, nos vemos novamente. Obrigada, doutor Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada a todos.